Essa história que aconteceu comigo, eu sei que parece bobeira para algumas pessoas, né? Talvez venha aqui o grupo do mimimi falar que isso não é motivo para tanto, só que é uma coisa que deixou uma ferida emocional em mim. Essa ferida emocional já tem mais ou menos quase 40 anos já que aconteceu, mas eu resolvi fechar algumas caixinhas que estão abertas na minha vida, né? Então, essa história eu sinto a necessidade de desabafar ela. Eu nunca contei ela como desabafo pra ninguém. Às vezes eu conto até dando risada, como se fosse uma piada, né? Relembrando aquilo que foi um absurdo, mas hoje eu vim aqui pra falar pra vocês o meu sentimento em relação a essa situação que vocês viram aí na thumb do vídeo, tá? Antes de mais nada, eu sou a Rosa, eu tenho, hoje, né, eu tenho 52 anos, vou fazer 53 esse ano ainda. E esse canal aqui é para falar um pouco sobre tudo, gente. Eu não consegui ainda achar um nicho para esse canal. Então, se você chegou aqui através desse vídeo, você pode deixar sugestões aqui para mim de que tipo de conteúdo vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, eu peço para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativa aí as notificações. Tem alguns vídeos já que eu postei, mas o meu canal atualmente tem só 5 inscritos. Mas não é para esses inscritos que eu faço meu conteúdo. Eu faço esse meu conteúdo primeiramente para mim, tá? Para me alegrar, para me animar, para tentar ajudar alguém, para eu me sentir melhor com isso, né? Eu quero trazer conteúdos inteligentes, conteúdos que vão agregar alguma coisa aí para vocês. Então, se você achar que eu mereço, deixa um like aqui nesse vídeo, porque eu acho que você vai gostar da minha história. Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, né? Eu comecei a trabalhar lá na década de 80. Naquela época era permitido o menor de idade trabalhar. Então, como muita gente, eu larguei a escola para trabalhar, para ajudar em casa as despesas, né? Minha família era uma família muito pobre. E quando eu tinha 13 anos, eu falei para minha mãe: mãe, eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar. E a minha mãe, que era uma pessoa que também de pouco estudo, que trabalhou muito a vida inteira, era dessas pessoas que acha que você precisa se ralar de trabalhar para sobreviver, né? Hoje em dia já não é mais assim, a cultura mudou. Hoje as pessoas pensam muito em ter um estudo para conseguir um emprego onde você trabalha um pouco menos e ganhe mais, né? Mas naquela época não, a gente saía da escola e ia trabalhar para trazer sustento para a família. E eu fiz isso, eu larguei a escola, avisei minha mãe, ela falou: tudo bem, não, filha, vai sim, né? Hoje em dia, meu Deus, se meu filho falar isso pra mim, eu falo: não, vai não, você vai pra escola. Inclusive, falei isso pra ele hoje de manhã, porque eu ainda tenho um filho caçula, que tem 13 anos, e hoje de manhã eu falei pra ele, você vai pra escola, então faz o seu melhor lá, tá? Eu não quero ser chamada, eu não quero reclamação, eu quero que você vá pra escola pra estudar, porque isso vai ser uma base para você depois ser alguém na vida. Então é isso que eu tento passar para ele. Mas naquela época não era assim. Voltando ao assunto, eu arrumei vários trabalhos, né? Eu trabalhei numa fábrica de salgadinho. Sabe esses salgadinhos bem cheio de conservante, tipo uma chips, né? Esse tipo de salgadinhos assim. Eu trabalhei numa fábrica desse tipo de salgadinho. E nessa fábrica, o dono da empresa, né, um dia eu tava lá ajeitando umas caixas no depósito e o dono da empresa chegou por trás chegou por trás de mim e me abraçou por trás, assim, eu dei um pulo, né, eu tomei um susto, eu tinha só 13 anos, ou seja, eu era uma criança, eu dei um pulo daquele canto que eu tava, fui lá pra dentro, eu consegui escapar daquela situação e não sei se eu deixei ele constrangido ou não, eu sei que eu não vi mais ele aquele dia e também no outro dia eu fui lá só pra pedir minha conta, porque eu falei: eu não vou aguentar isso aqui. Isso foi uma coisa que eu nunca contei pra minha mãe, né, eu nunca contei pra minha mãe, que eu não queria preocupar ela, então eu acabei deixando pra lá essa história. Arrumei outro emprego. Bom, passou o tempo, eu comecei a trabalhar numa oficina de costura. Eu já tinha 14 anos, né? Nisso eu ia fazendo um bico aqui, outro ali, entregava panfleto, entregava convite na porta de discoteca, esse tipo de coisa, né? E ganhava ali um trocadinho. Mas aí eu arrumei outro emprego nessa fábrica de costura, eu era arrematadeira. Não sei se vocês sabem o que é uma arrematadeira. A arrematadeira, ela tá ali para fazer a limpeza das peças que são costuradas. Então a gente corta a linha, a gente olha as imperfeições, né? Se é preciso voltar para a costura, se é preciso desmanchar uma costura. Eu fazia isso, era arrematadeira.
Só que aí, com o tempo, o dono da oficina de costura gostou de mim e quis me passar para vendedora. Então, eu fui para frente da loja, né, a frente da oficina, que na verdade é assim, era a loja na frente e a oficina nos fundos. E eu fui para frente para ser vendedora. E aí eu trabalhei ali, eu gostava muito de trabalhar como vendedora, era uma loja bem popular lá no bairro que eu morava, em São Paulo. E aí eu gostava de ser vendedora, né? Eu já tinha uma amiga que já era, então ela me ensinou muita coisa. Só que assim, gente, esse meu patrão, ele era bem... Eu não sei se... É uma pessoa meio narcisista, sabe? Que só pensava nele, não queria saber se ia prejudicar ninguém, ele queria encher o bolso dele de dinheiro. E aí um belo dia, bom, já entrando no tema do vídeo, um belo dia, esse meu patrão tava lá na parte de cima, onde era o escritório dele, e eu estava sozinha na loja embaixo, porque a outra vendedora tinha saído da loja, né, pediu as contas, e eu fiquei sozinha na loja, trabalhando. E eu achava um pouco perigoso, às vezes eu ficava totalmente sozinha, né, e eu tinha medo de assalto e tudo. Mas um dia meu patrão tava lá, na parte de cima, e entrou 2 indivíduos, assim, bem suspeitos, sabe? Eu achei eles muito estranhos. E aí eu tive tempo de ir até o interfone, onde eu me comunicava com ele que estava lá em cima. Quando chegava alguém procurando ele, eu interfonava para ele e ele descia. Eu fui até o interfone e eu sinalizei para ele que a situação tava estranha. Então eu lembro que eu falei pra ele assim, ó, o nome dele, o apelido dele era Nenê. Eu falei, Nenê, fique esperto. Eu só falei isso, porque talvez os caras já estavam vindo pra perto de mim, eu não ia ter tempo de falar mais nada. Então eu só falei isso, Nenê, fique esperto. E ele escutou. E aí, gente, dito e feito, né? O rapaz primeiro ele pediu pra ver calça jeans, né? Aí eu fui mostrando, mas eu achei eles muito estranhos, então eu fiquei com aquele coração bem apertado, sabe? Achando que ia acontecer alguma coisa. Aí eu comecei a mostrar as calça jeans e aí ele sacou a arma e apontou pra mim. Essa parte da loja onde eu mostrava as peças de roupa era isolada da entrada da loja onde ficava o balcão. Era um pouquinho isolada, era tipo mais pro fundo, né? E aonde o meu patrão tava, ficava entre esse depósito, né? Essa parte do estoque e a loja, ficava entre. Então, enquanto eu atendia os rapazes e mostrava as roupas para eles, 2, eu percebi que o meu patrão, na ponta do pé, desceu a escada e saiu da loja pra rua. Então eu fiquei um pouco aliviada, eu falei, bom, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que ele foi chamar a polícia. E aí, nessa, né, os rapazes já tinham me dado voz de assalto e tava lá enchendo a sacola de roupa, porque eu falei pra ele que não tinha dinheiro e realmente a loja tava passando por problemas financeiros, né, então devia ter uma merreca de dinheiro no caixa e eles nem quiseram, eles falaram, não, vamos pegar as roupas, aí encheram as sacolas de roupa. Só que aí o que acontece? Eles chegaram a hora deles saírem da loja com as sacolas de roupa, que eles encheram as sacolas de roupa. Quando eles saíram da loja, gente, vocês não sabem o que o meu patrão tinha feito. Ele me trancou dentro da loja com os bandidos, né? Então, ele simplesmente... eu não sei, eu queria entender qual foi a estratégia dele. Mas eu acho que ele queria poupar a loja dele, porque ele não pensou em mim. Ele não pensou nem um pouco em mim. Ele simplesmente saiu, foi chamar a polícia sim, mas ele passou a chave na porta da loja e saiu. E era uma porta silenciosa, porque era uma porta de vidro, né, dessas de abrir e fechar mesmo, não arrastava nem nada. Ele abriu a porta, saiu, trancou com a chave e foi chamar a polícia. E nisso, os rapazes perceberam. E aí eles já começaram a me ameaçar muito, assim, falar, ó, se alguma coisa acontecer com a gente vai matar você. E fazendo aquela tortura psicológica mesmo, sabe? E eles falaram assim, você tem que negar, se você falar que a gente veio aqui pra roubar, nós vamos matar você. E eles falavam, eu sei onde você mora. Pensa, eu tinha 15 anos. Eu hoje considero uma pessoa com 15 anos uma criança, embora ela ache que não. Então eu tinha 15 anos e estava lidando com essa situação. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, guarda as roupas que estão na sacola tudo de novo no cabide, que a gente não vai levar nada, você vai falar que não foi nada, que foi um engano.
Bom, aí eu rapidamente fiz o que eles falaram, coloquei as roupas de volta, ajeitei, e aí a gente ficou esperando. Nós ficamos esperando e eles esconderam a arma, sabe aonde? Lá na loja tinha um balcão bem pesado, estilo antigo, que era tipo não era um balcão, era como se fosse uma penteadeira, alguma coisa assim, bem pesada, rústica. E a altura da penteadeira era bem baixinha, sabe? No chão, assim, era bem baixinha. Mas só que ele conseguiu jogar o 38 ali embaixo daquele móvel, empurrou lá pro fundo e daí ficamos esperando, né? Ficamos esperando o que ia acontecer. Bom, no final das contas, a polícia chegou, entrou na loja, já rendeu os dois e ficou me perguntando o que se passou, o que se passou. Eu falei, não foi nada, foi um engano só, não, mas eles não são ladrão, eles não são ladrão. Eu falei, não, eu me enganei, eles não são não, foi engano mesmo, eles vieram comprar. Aí mas eles compraram o quê? E eu falando, não, eles não compraram nada, tal, né, tentando explicar, mantendo a minha calma, porque eu ficava pensando que aqueles dois iam na minha casa matar minha família. Porque eu não sabia, eles tinham falado isso pra mim, como, né, uma criança que eu era, eu acreditei. Aí eu neguei até o fim. E a polícia começou a averiguar, né, como é que fala? Fazer aquele... esqueci o nome. Mas assim, procurar uma arma. Ele começou a procurar, olhar entre as roupas, começou a olhar em cima dos móveis. Ele abaixou pra olhar embaixo desse móvel. Só que como era muito baixo, ele só abaixou, deu uma olhadinha rápida, levantou e continuou procurando, mas acabou que ele não achou a arma e levou os dois indivíduos, levou eles, né? Só que aí o que acontece, gente? O meu patrão, depois, nunca me pediu desculpa sobre isso. Nunca me pediu desculpa e eu fiquei muito tempo com depressão pensando nisso, tentando fingir que estava tudo bem, porque eu não podia, né? Nessa altura do campeonato eu já achei até que se eu confessasse ali o que tinha acontecido, eles iam achar que eu era cúmplice. E o que eu fiz? Bom, vocês devem estar se perguntando, e a arma, né? O que eu fiz com a arma? Bom, a arma ficou lá nesse dia. Voltando um pouquinho à história, eles já tinham combinado pra mim o que eu ia fazer com a arma. Ele falou assim, ó, a arma você vai fazer o seguinte, você vai, quando não tiver ninguém olhando, você vai pegar essa arma e vai levar pra sua casa. E aí a gente vai se encontrar na praça tal dia, tal hora, pra você me devolver. Que hora que é seu horário de almoço? Eu falei, tal hora. Então nesse dia, acho que foi um dia depois ou 2 dias depois, eu fiz o que eu não sabia nem deles, eu não sabia que fim eles tinham levado, se estavam presos, se não tá, mas eu fiz o que ele falou conforme combinado. Eu peguei a arma, gente do céu, hoje eu penso que perigo que eu passei. Que eu poderia ter disparado aquela arma, sei lá. Mas eu peguei a arma que eu tinha escondido na minha casa, eu nem sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, né, tô falando de arma e tal, não sei se pode, mas agora já foi. E eu fiz o que ele falou, né, eu tirei de lá debaixo do móvel no outro dia, uma hora que o patrão não estava, levei pra minha casa, eu pus a arma na minha cintura e levei pra minha casa. Chegar lá na minha casa, eu escondi ela bem escondida, morrendo de medo da minha mãe e do meu pai achar, mas no dia combinado eu fui e ele tava lá, os dois rapazes, e aí no dia combinado eu fui, levei a arma lá no local combinado e só tava um deles, o outro não estava. E aí ele me agradeceu, falou, olha, muito obrigada, graças a você eu não tô preso. Todo bonzinho, todo manso, me agradecendo. E eu falei, não, tudo bem e tal, mas olha, por favor, não faz mais isso não. Eu fiquei muito mal, né? Não entra mais lá não, por favor, né? Não, nunca mais eu vou entrar lá, moça. Depois do que você fez por mim, você pode ficar tranquila. A gente nunca mais vai entrar naquela loja pra fazer maldade. E aí, gente, eu tive que lidar com isso o resto da vida, né? Com esse sentimento. Só que aí ficou aquela mágoa daquele meu patrão. Eu precisava muito do emprego e eu ainda trabalhei lá 3 anos naquela mesma loja, suportando aquele cara e tudo que ele fez. Só que assim, ele me tratava como, sabe, tratava muito bem, agradava, mas era um explorador, né, pagava meu salário errado, pagava uma comissão
por fora, né? Eu ganhava uma comissão como vendedora, mas não era declarado na minha carteira. Então, quando eu saí de lá, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Só que assim, na hora que apareceu uma oportunidade melhor, isso foi 3 anos depois, eu acabei aproveitando isso, né? Então, eu queria a opinião de vocês, assim, ó. Eu tenho contato desse meu patrão, não tenho contato diretamente dele, mas eu tenho como mandar um recado pra ele, sabe? E eu queria saber de vocês, assim, o que você acha? Você acha que eu devo, para fechar essa caixinha do meu passado, você acha que eu devo contar essa história para essa pessoa que é a ex-esposa dele, né? Ela tem filhos com ele, então ela tem contato. Hoje ele já deve estar com talvez uns 70 anos de idade, né? Porque se eu tô com 53, ele deve estar com quase 70 anos. Mas eu penso muito nisso, sabe? Em tentar falar para ele o mal que ele me fez, para ele conviver com a consciência dele. Então o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Eu devo tentar passar toda essa história para ele, né? Claro que eu não vou mostrar esse vídeo para ele, mas talvez um áudio contando aquela história, o que aconteceu e como eu me senti. Ou não, você acha que eu devo deixar pra lá e tentar curar minha ferida sozinha, fechar minha caixinha logo do passado por conta própria, né? Dá aí sua opinião pra mim, fala pra mim o que você faria no meu lugar, tá? Eu nem sei se eu vou fazer isso de fato, mas eu quero saber a opinião de outras pessoas, porque como eu disse, essa minha criança lá do passado, ela ainda tá feridinha, sabe? Então eu quero saber se eu tampo esse buraquinho, se eu curo esse buraquinho, se eu fecho essa caixinha, ou se eu deixo pra lá e toco minha vida aqui, tá bom? Deixe sua opinião aí pra mim. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e vai assistir meus outros vídeos aí, quem sabe algum deles também te motiva, tá bom? É isso aí, eu agradeço muito se você chegou comigo até aqui. Até o próximo vídeo.